Olá pessoal, meu nome é Beto Miranda e essa é a segunda parte, do vídeo que fala do Campeonato Brasileiro de 1987. Eu terminei o primeiro vídeo prometendo mostrar algumas reportagens de jornais que mostram o quê? Que no dia 4 de setembro de 1987 foi noticiado em todos os jornais do Brasil. Eu estou dizendo todos os jornais do Brasil noticiaram no dia 4 de setembro de 1987 que finalmente CBF e Clube dos 13 tinham chegado a um acordo de em 1987 só haver um campeonato, um regulamento, o regulamento e campeonato organizado pela CBF, sepultando o interesse do Clube dos 13 e da Rede Globo de fazer um campeonato à parte, um campeonato pirata, por fora da CBF. Então a primeira reportagem que eu vou mostrar, ela já é bem conhecida do torcedor, porque já foi divulgada aí em blogs, até no próprio blog do Flamengo, aí em sites também, Ele tem essa chamadinha aqui da Gazeta Esportiva, que eu vou ler para vocês. Não sei se vocês estão vendo aí. Essa matéria é bem interessante, porque o Clube dos 13 ele tinha um apoio da mídia, principalmente da mídia do Sul, porque a teoria deles era muito linda, assim, os maiores clubes se juntarem para formar um campeonato eterno entre eles, ou seja, seria uma primeira divisão eterna ali, os demais clubes poderiam fechar suas portas, porque ano após ano seria a Copa União ali de 13 clubes, apoiados numa ideia puramente nazista de que 95% dos torcedores da época torciam para aqueles 13 clubes. Quer dizer, só uma pessoa muito ingênua, muito idiota, para acreditar num número desse. Imagina só, 13 clubes num país continental como esse, e eles representavam 95% da população brasileira, dos torcedores brasileiros. E isso é que homologava de eternamente a Copa União ser a primeira divisão do futebol brasileiro só entre aqueles clubes ali. E os outros clubes nem disputariam nada, porque a Copa União era a Copa União, ela dividia o dinheiro da Rede Globo, da Coca-Cola ali, do Açúcar União, e da VASP, dividia entre eles, porque eles eram o futebol brasileiro. Os demais clubes, os demais estados aí, Santa Catarina, Curitiba, Pernambuco, Ceará, esses estados aí, todos os clubes que estavam fora do Clube dos 13 poderiam fechar as portas de vez, porque eles representavam só 5% da população torcedora do Brasil. Uma piada, é um questionamento nazista aí, uma informação nazista para enganar a população. E tem muito torcedor inocente que embarca nesses números aí e acredita realmente que a Copa União era a salvação do Brasil, Mas vamos lá, o que nos interessa é o seguinte: eu tenho que provar aqui com os jornais da época que a Copa União morreu, morreu, a FIFA interviu e o pessoal resolveu recuar e participar do campeonato organizado pela CBF, módulo verde e módulo amarelo da primeira divisão, módulo azul e módulo branco a segunda divisão, coisa mais simples do mundo de se entender. Mas aí aqui eu vou mostrar a reportagem, e a primeira é essa aqui da Gazeta Esportiva, que eu já mostrei aqui. Então deixa eu ler para vocês, porque muita gente lê essa reportagem aqui e fica com dúvida, pensando que a Copa União não aconteceu, que a reportagem está dizendo que a Copa União aconteceu, mas você vai entender que não aconteceu não. Olha a chamada aqui da Gazeta, Clube dos 13 ganha a luta contra a CBF. Eu acho que para mim a Gazeta aí já escorregou, porque Clube dos 13 ganha a luta contra a CBF. A luta do Clube dos 13 era o quê? Organizar um campeonato à parte com a Rede Globo, e por fora. Como eles tiveram que recuar e participar
do campeonato organizado pela CBF, eu acho que quem ganhou a luta, se por ponto aí, né, se fosse o boxe, foi a CBF. Porque no final das contas, o pessoal do Clube dos 13 veio participar do campeonato da CBF. Mas a Manchete puxou mais pro Clube dos 13, porque ele ganhou a luta contra a CBF. Vamos entender aqui, porque ele fala alguma coisinha aqui embaixo. E isso aqui que está aqui embaixo também deixa muito torcedor em dúvida, porque ele fala palavras aqui que confundem o torcedor. Veja mesmo. É certo que houve uma conciliação, dia 4 de setembro, já está falando aqui, ó. É certo que houve uma conciliação. Se houve uma conciliação, o Clube dos 13 conciliou quem? Com quem? Com a CBF, né? Houve um acordo. Mas o chamado Clube dos 13 conseguiu o que queria, mesmo participando da Copa Brasil organizada pela CBF. Está aprovado aí pelo jornal ou não? Que o Clube dos 13 participou da Copa Brasil organizada pela CBF. Copa Brasil, que era o Campeonato Brasileiro. Está aqui, está claro no jornal A Gazeta Esportiva. Está claro. O Clube dos 13 participou do campeonato organizado pela CBF. Então, o torcedor do Flamengo, não acredite mais nisso, que o Flamengo ganhou a Copa União organizada pelo Clube dos 13 e a Globo. Isso não existe. Os times do Clube dos 13 participaram do campeonato da CBF. A Gazeta Esportiva está falando aqui. Vamos adiante aqui. Os 13 e mais 3 clubes formarão o módulo verde. Módulo verde, campeonato da CBF. Abre parênteses. Uma espécie de primeira divisão do futebol brasileiro. Gente, não ficou mais claro do que tudo agora não. O módulo verde ali com o Clube dos 13, com mais 3 clubes, ele chamou aqui de uma espécie de primeira divisão do futebol brasileiro. Uma espécie, para um bom entendedor de português, ele está dizendo o quê? Que é algo assim, como se fosse um grupo forte, né? Que entre aspas, representava a primeira divisão do futebol brasileiro. Mas como era uma espécie de primeira divisão, não era a primeira divisão. Porque a primeira divisão, sem aspas, era os clubes do módulo verde com os clubes do módulo amarelo, né? Isso era a primeira divisão. O módulo verde, olhando de fora, era uma espécie de primeira divisão. O jornal está falando aqui, né? Então, vamos começar a interpretar esse texto aí. Uma espécie de primeira divisão do futebol brasileiro. E vão jogar entre si sem que haja cruzamento com os integrantes do módulo amarelo. Aquilo que eu expliquei no primeiro vídeo. Eles jogaram entre si, jogaram. Os clubes do módulo verde jogaram entre si e os do amarelo jogaram entre si. Isso estava previsto no regulamento. Só que a quarta fase do regulamento, bem claro, já previa o quê? Que o campeão e vice do módulo amarelo cruzaria com o campeão e vice do módulo verde para se saber quem seria o campeão e vice brasileiro. Foi isso aí que Flamengo e Internacional se recusaram a cumprir o regulamento até o fim, levaram o WO e o Sport se sagrou campeão brasileiro, batendo o Guarani, empatando em Campinas e vencendo na Ilha do Retiro. Então é isso que o torcedor do Flamengo precisa entender, né? E cobrar que esse pessoal ainda está atuando aí, esses dirigentes do Flamengo aí que correram, e não só foi dirigente não, parece que teve jogador que pipocou também, tem uma reportagem aí para falar para vocês. Então vocês têm que cobrar deles, né? Que fizeram o Flamengo passar um ridículo desse, né? Perdeu uma participação na Libertadores. Ele poderia ser campeão brasileiro se fosse pro cruzamento, poderia, mas correram. Tentaram ganhar de todas as formas na justiça. Eu também tenho aqui todos os jornais falando das tentativas do Flamengo ali na justiça comum, no CND, tentando de todas as formas mudar a regra do jogo, mas perderam em todas as instâncias, perderam para o Sport, né? Por isso que diz que em 87 o Sport foi campeão dentro de campo e nos tribunais, porque bateu no Flamengo tudo que é jeito, né? Foi uma festa aí em 87. Vamos ver se acabou aqui, né? Então você entendeu aqui, né? E vão jogar entre si sem que haja cruzamento com os integrantes do módulo amarelo. Aquela coisa, a fase inicial era módulo verde, a turma do módulo verde jogando ali, a turma do módulo amarelo jogando do lado de cá. Eles só se cruzariam na quarta e última fase, campeão e vice contra campeão e vice. O jornal aqui não está mentindo em nada, né? O acordo foi feito ontem à noite na CBF.
Hoje a CBF deve começar a estudar a nova tabela de jogos. Então, né, o jornal aqui, ó, Gazeta Esportiva, bem claro, mostrando que houve o acordo e a conciliação para todo mundo participar do campeonato organizado pela CBF, né? Tem outra reportagem aqui do Jornal do Brasil, tá vendo? Não dá para vocês verem aí. CBF e Clube dos 13 chegam a um acordo, também do dia 4 de setembro de 1987. A bola só rolou no dia 12 de setembro. Grave bem essas datas, porque eu vou mostrar aqui um jornalista para você ver como um cara é despreparado e mentiroso para rasgar a boca numa situação dessa com um jornal de época aqui, né? Esses dois jornais que eu estou mostrando são do dia 4 de setembro de 87. A bola só rolou no dia 12. Vocês vão ver o que é que o jornalista falou. Vamos lá, Jornal do Brasil. Fez-se a paz no futebol brasileiro, porque a guerra seria o quê? O que era a guerra no futebol? É o Clube dos 13 tentando fazer a Copa União à parte e a CBF querendo fazer o seu campeonato. Fizeram o acordo, todo mundo jogar o campeonato da CBF, então fez-se a paz do futebol brasileiro. O Clube dos 13, a CBF e as federações estaduais finalmente chegaram a um acordo sobre a forma de disputa do próximo Campeonato Brasileiro, baseado em propostas de representantes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Bahia. Os clubes foram divididos em 4 módulos: verde, amarelo, azul e branco, cada um com seu campeão. O campeonato começará no próximo final de semana, dias 12 e 13, faltando apenas alguns retoques na tabela e regulamento. Então veja que a primeira e segunda divisão ficou bem desenhada aí. Módulo verde, amarelo, primeira divisão. Módulo azul e branco, segunda divisão. Aí você já está se perguntando, poxa, tem jornalista aí que fica dizendo que o módulo amarelo foi a segunda divisão, né? Então o azul foi a terceira e o branco a quarta. Quer dizer, a quarta divisão que só foi criada agora em 2008, mas os mentirosos aí, né? Jornalista mentiroso, fica jogando esse engodo aí, né? Que o módulo amarelo foi segunda divisão, o que é uma grande mentira, né? Está bem provado aqui na reportagem. O detalhe que ele fala aqui, né? A participação na Libertadores das Américas. Sairá dos finalistas de um quadrangular especial entre os primeiros colocados do módulo verde e amarelo, que seria disputado no início do ano que vem. Então tá vendo aí, no dia 4 de setembro de 87, o Jornal do Brasil já está dizendo aqui, vai haver, os clubes vão jogar ali entre o amarelo e verde, e no início do ano que vem, quer dizer, no início de 88, vai ter que ser disputado um quadrangular especial para saber quem era o campeão brasileiro, o vice e o representante do Brasil na Libertadores das Américas. Isso aí, o Jornal do Brasil está falando, não sou eu que estou falando, eu só estou lendo aqui o Jornal do Brasil, né? Aí ele dá aqui o nome dos troféus, né? O verde era o troféu João Avelange, o amarelo Roberto Gomes Pedrosa, o azul é o troféu Heleno Nunes e o branco o troféu Rubem Moreira. Pronto, esses dois jornais é a prova aqui material, né? Que 4 de setembro de 87, que o acordo saiu e que em 1987 só houve um campeonato, o organizado pela CBF. Então, torcedor do Flamengo que acredita que o Flamengo ganhou um campeonato diferente aí, Clube dos 13, que foi um campeonato diferente, é bom começar a refazer as suas ideias, né? Tentar encontrar alguma forma aí, ou muda de opinião, ou encontrar uma nova desculpa, porque essa não vinga mais, só houve um campeonato conquistado pelo esporte e não tem como sustentar essa tese aí que o Flamengo ganhou um campeonato diferente, um campeonato à parte. Não, o Flamengo disputou, aquele módulo verde ali que o Flamengo disputou, ele fazia parte do campeonato que o Sport ganhou. Era o módulo verde, o Sport era do módulo amarelo. No cruzamento final, cadê Flamengo e cadê Internacional? Correram. Então, ficou bem claro aí. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando reportagens, né, da época para reforçar essa questão aí do Campeonato Brasileiro de 87, para que não fique mais dúvidas, né, assim, em relação a esse tema, porque sempre que o Flamengo se aproxima de conquistar alguma coisa, ou tem o perigo, né, mesmo que os times abrindo as pernas aí para ele conquistar algumas coisas, mas sempre vem à tona essa discussão de 87, né, e a metralhadora de mentiras é muito grande. Então agora eu pretendo com esses vídeos pelo menos dar uma versão diferente dos fatos, para que vocês entendam bem como é que tudo aconteceu, e que infelizmente, né, ou felizmente para o esporte, a direção do Flamengo ali tomou uma linha equivocada ali na decisão deles, não foram para campo
e saíram prejudicados financeiramente e moralmente. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu trago mais novidades sobre o Campeonato Brasileiro de 87. Muito obrigado.